professoras e professores presentes, alunos, comunidade geral. É com muito prazer que a nossa Faculdade de Direitos recebe aqui em seu salão nobre, recém-reformado, para a apresentação de um projeto extensionista integrante de um programa chamado Rede de Direitos Humanos na UF. O nosso projeto, Audiência Simulada, Ato Infracional Praticado por Adolescente, veio de uma experiência prática que nós tivemos ao dar vida a uma situação que, lamentavelmente, acontece no dia a dia. Conforme muitos sabem, eu sou professor aqui da faculdade da disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. E como dinâmica de classe, quando eu vou tratar do estudo do ato infracional, sempre eu combino com os alunos a gente fazer uma representação de um ato infracional e, a partir dali, a gente começa a trabalhar as peculiaridades legais ligadas à infração cometida por jovens. E, numa determinada turma específica, houve um interesse maior de um grupo de alunas, basicamente alunas de serviço social que faziam aquela disciplina como matéria optativa. E a experiência foi tão vitoriosa que esse grupo continuou reunido e, sob a minha orientação, nós transformamos aquela experiência lúdica do ensino em um projeto extensionista. E essas meninas brilhantes que vocês vão ver daqui a pouco, sob a minha coordenação, elas redigiram um roteiro de teatro, e esse roteiro, inclusive, já foi objeto de registro na Biblioteca Nacional para fins de direitos autorais, e tratando justamente da questão da delinquência juvenil e de um ato fictício praticado pela adolescente infratora. Muito bem. A partir do texto pronto, houve muito ensaio e hoje a gente vai ver o resultado de uma produção acadêmica e artística. Nós vamos aqui conjugar várias vertentes do ensino num único evento nessa noite. Por quê? Porque os alunos estudaram o direito, os alunos fizeram pesquisa de campo e os alunos vão se apresentar hoje para vocês, até com um gostinho de despedida, porque esse grupo está se formando agora, está deixando a UF. As pessoas que vão se apresentar hoje, em grande parte, já estão pulando o grau agora. E a universidade ela tem que ser aberta, tem que ser um canal de convívio com a comunidade. E esse projeto nada mais é do que uma contribuição da nossa faculdade com o relacionamento com a comunidade que a circunda e também uma atividade socioeducativa. Por quê? Porque o que a gente vai ver aqui encenado hoje, com certeza, ainda não é o que a gente vê na aplicação do ECA, mas é o que a gente gostaria de ver. Eu quero fazer alguns agradecimentos. Tá? O primeiro agradecimento acredito que em nome de todos os componentes da Rede de Direitos Humanos da UF, a dedicação do professor José Nilton. É o coordenador que todo mundo gostaria de ter. Muito próximo, muito competente, muito leal, e fica aqui, em nome de todo o grupo, José Nilton, que você coordena, as nossas homenagens. Tá? Quero agradecer a presença de todos os docentes presentes
em especial do meu chefe de departamento, o professor Antônio Plastina, que recentemente obteve o grau de doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Então, também merece a nossa homenagem, porque um título de doutor deve sempre ser valorizado. E fica aqui, meu chefe, a minha homenagem em nome da instituição para o senhor. E para não cansar mais ainda o nosso auditório, eu vou explicar que a dinâmica bolada para o evento é a seguinte. O grupo vai fazer a apresentação, depois nós vamos compor a mesa. A mesa vai ser composta pelo professor Elcio, já presente no recinto, pela professora Mônica, já presente no recinto, e pela professora Érica Piedade, que eu ainda não identifiquei. Tá? Cada um deles vai falar sobre a questão da maioridade penal dentro da sua área do conhecimento e de sua vida profissional. Depois nós vamos abrir para perguntas. Diferente de ontem, hoje nós vamos fazer as perguntas por escrito. E a Lívia, que está aqui presente, e a Juliana, que é minha monitora, as duas vão me auxiliar nessa tarefa, até porque as duas são monitoras da disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. Né? E eu quero mais uma vez agradecer o prestígio de todos vocês e entregar esse belíssimo auditório às minhas meninas, se é que eu posso chamar assim.
Lamento, mas é o caso de representação. Será feita agora a leitura do processo na peça de representação oferecida pelo Ministério Público. O Ministério Público, através do promotor de justiça abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, consoante o disposto no artigo 180, inciso 3 e 182, parágrafos 1º e 2º, na Lei número 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, vem oferecer representação em face de Carolina Pereira da Silva, qualificada no ato de AI que instrui a presente, pela prática do ato infracional abaixo descrito, e análogo à infração penal tipificada no artigo 157, combinado com o artigo 14, inciso 2, do Código Penal, pelos fatos que passo a expor. No dia 28 de fevereiro de 2008, por volta de 21 horas, no Teatro Municipal de Niterói, a representada, livre e consciente, subtraiu para si o telefone celular marca EasyTalk, de propriedade de Vera Lúcia de Oliveira Buquerque Brandão de Castro Alves, tendo inclusive desferido um soco na vítima com o intuito de subtrair o seu aparelho de telefone celular. Mas o ato infracional não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, porque foi flagrada empreendendo fuga, ocasião em que foi empreendida e conduzida imediatamente à DPCA. Isto posto, recebida presente, requer ao Ministério Público a citação do adolescente, artigo 111, inciso 1 do ECA, e a requisição para o comparecimento à audiência de apresentação, artigo 184, parágrafo 1º do ECA, a notificação de seus pais ou responsáveis, a realização do estudo social do caso, artigo 186, caput do ECA, a intimação das pessoas abaixo arroladas, a procedência da presente representação e a aplicação da medida socioeducativa que se afigurar mais adequada, bem como a aplicação da medida de liberdade assistida provisória, com acompanhamento pelo setor técnico deste juízo. Rol de testemunhas. Vera Lúcia de Oliveira Buquerque Brandão de Castro Alves, lesada. Fernanda Mourão Dantas, testemunha presencial, e Vanessa Quintanilha. SDPM, 12º do PM. Seu nome? Idade? 16 anos. Endereço? Mora com quem? Minha mãe. Seu pai? Não sei. Estuda? Estudo. Onde? Eu sou uma menina. Que série? Segundo ano do segundo grau. Carolina, sobre o fato do processo, você tem alguma coisa a dizer? Mãe, a senhora não vai ficar triste comigo, não, mãe. Foi sem querer, mãe, que eu peguei. Foi sem querer, ela caiu no chão, mas eu não queria fazer isso, mãe. Mãe, fica com essa mãe, fica calma, mãe, fica calma. Fica calma. Foi sem querer. Sai, sai.
Se a senhora está bem, vamos continuar. Então, Caroline, você confessa que tentou roubar o celular. Mas foi sem querer, porque tava tão certinho, eu peguei. Mas eu não fiz sem intenção. Eu juro. A audiência continuará na próxima quarta-feira, às 14 horas. Vem a defesa prévia com rol de testemunhas. Intime-se as testemunhas, intimados os presentes. Sente-se, por favor. Qual o nome da senhora? Calma aí. Você nem como eu chamo a senhora, meu Deus do céu. Olha só, a senhora não me conhece, olha só desse lado pra outra não me vê. Vera, Gonçalo, Oliveira, Albuquerque, Grandão de Castro Alves, da esposa, de Santa Empresa, dono das maiores empresas de publicidade. Para de olhar pra mim. Mas a senhora pode dizer o que aconteceu? Posso. O motorista me deixou no teatro municipal pra ver aquela peça horrorosa, Perdidos na Noite. Parece até que se perdeu. Aí, na hora lá do coffee break, menina, quando eu vi o negócio me puxando e pronto, ela levou meu celular, não sei nem porquê, olha como é que ela tá vestida. O celular da minha marca. Pronto, presta atenção. Com a palavra, a doutora promotora de justiça. Nada a declarar, o Ministério Público está satisfeito. Com a palavra, a doutora defensora pública. A senhora está dispensada. Só um minutinho, a senhora vai dar pena perpétua, né? Eu aplicarei, se for o caso, a medida socioeducativa mais adequada. A senhora já está dispensada. Que preso que faz? Hein? Fernanda Mourão Dantas. Pode sentar. A senhora lembra como ocorreu o fato? Lembro sim. Eu estava no teatro municipal, quando entrei essa menina roubando o celular da senhora. A senhora começou a gritar, pedindo por ajuda, né? Socorro. Foi quando eu fui lá, ela estava no chão, com o nariz sangrando. Fui lá ajudá-la, chamei por ajuda, né? Ver se alguém ajudava a gente. Veio o policial com essa menina. Algum detalhe a mais? Não. Com a palavra, a doutora promotora de justiça. O Ministério Público não tem perguntas a formular, meritíssimo. Com a palavra, a doutora defensora pública. A senhora está dispensada. Hein? Vanessa Quintanilha. A senhora pode contar o que viu? Bem, naquela noite, eu estava em serviço no Teatro Municipal de Niterói. Quando houve um tumulto na porta do teatro. Veio essa menina de presente correndo em minha direção e duas senhoras gritando, desesperadas, que tinham pegado o celular dela. A senhora estava com o nariz sangrando e falou para mim que a menina tinha dado um soco no nariz. Aí eu aprendi a adolescente e encaminhei para as DPCA de Niterói. Apenas isso? Só está dispensada. Com a palavra, a doutora promotora de justiça em alegações finais. Meritíssima doutora juíza, o Ministério Público requer a procedência da representação, este comprovadas autoria e materialidade, aplicando-se à adolescente em questão a medida de liberdade assistida. Com a palavra, a doutora defensora pública. A defesa, em vista da confissão ostentada pelo adolescente, requer a aplicação de uma medida mais branda. Encerrada a instrução do feito, para se proferir a sentença. Visto.
etc., a doutora promotora de justiça ofereceu representação em face de Caroline Pereira da Silva, qualificada nos autos pela prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, combinado com artigo 14, inciso 2 do Código Penal, porque no dia 28 de fevereiro de 2008, por volta das 21 horas, no Teatro Municipal de Niterói, a representada, livre e consciente, subtraiu para si o telefone celular marca EasyTalk de propriedade de Vera Lúcia de Oliveira Buquerque Brandão de Castro Alves, tendo inclusive desferido um soco na vítima com o intuito de subtrair o seu aparelho celular. Consta da representação ainda que o ato infracional não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, porque foi flagrada empreendendo fuga, ocasião em que foi apreendida. A representação foi recebida. Consta nos autos o relatório do estudo social do caso, bem como foi colhida prova oral com a oitiva da adolescente, sua mãe, da vítima, de uma testemunha e da policial militar condutora. É, em síntese, o relatório, fundamento e descido. A materialidade e autoria do ato infracional restaram comprovadas ante a robusta prova produzida, bem como pela própria confissão do adolescente representada. O elemento subjetivo exigido para a hipótese consiste no animus reinsibi habent, deflui do conjunto probatório, atuando adolescente, indubitavelmente, com consciência e vontade na realização dos elementos objetivos tipo. Os relatos da testemunha presencial e da policial militar mostram que a representada foi apreendida nas redondezas, enquanto empreendia fuga logo após o alarme da vítima, sendo imediatamente conduzida à DPCA. Assim, o ato infracional, análogo ao delito de roubo tentado, restou perfeitamente caracterizado, no que diz respeito à situação individual do adolescente infratora. Observo que ela estuda e reside com a mãe, sendo desvio de sua conduta um caso isolado em sua vida. Neste contexto, então, não existe necessidade no momento de se impor o cumprimento da medida extrema, sendo a liberdade assistida a medida mais adequada ao caso vertente. O contexto social, as circunstâncias do fato e as suas consequências, bem como a personalidade do adolescente, indicam que é possível e viável a aplicação de medida mais branda que a internação e mais rigorosa que a advertência. Diante do exposto, julgo procedente a representação e acolho a pretensão ministerial, aplicando à adolescente Caroline Pereira da Silva a medida socioeducativa de liberdade assistida, a qual será reavaliada no prazo de 6 meses. Publicada a audiência e intimados os presentes. A audiência está encerrada, os presentes estão dispensados.
meus parabéns para todas vocês que, não sendo atrizes profissionais, colaboraram muito com a divulgação do texto do ECA. Em complementação àquelas minhas palavras iniciais, eu gostaria de comunicar assim ao nosso auditório presente que essas meninas, elas são todas alunas de serviço social e não estão afetas ao dia a dia do mundo jurídico. Mas elas se esforçaram tanto que elas foram assistir às audiências no Juizado da Infância e Juventude. Elas se dirigiram ao 12º Batalhão para saber como que era o procedimento de abordagem no que diz respeito ao jovem infrator. Elas se dirigiram ao CRIAM, que fica no Barreto, para saber como que funciona o dia a dia daquela instituição. Elas se empenharam tanto que organizaram por si sós o figurino da encenação que vocês viram. Então, a caracterização da Patrícia como policial militar foi iniciativa dela própria. A veste talar da magistrada também partiu de ideia das próprias meninas, não é? E é claro que eu estimulei isso tudo. Mas a minha participação foi de mero estimulador. Sem a minha presença, sem a minha participação, elas teriam alcançado o mesmo êxito, porque o empenho delas foi muito grande. Então, meninas, fica aqui o meu agradecimento para vocês do fundo do meu coração. E por causa de vocês eu me considero um rico professor, porque não é todo professor que consegue envolver 9, 10 alunos num projeto tão grandioso, durante tanto tempo, e sem auxílio externo de espécie alguma. Não é? Esse projeto, ele não é um projeto financiado pela Universidade Federal Fluminense. Ele é um projeto espontâneo e voluntário de um professor e suas alunas. Então, isso também deve ser ressaltado, porque muita gente se propõe a fazer as atividades desde que haja financiamento, estímulo financeiro. Vocês estão diante de um quadro que podem perguntar para elas, tá? Que não envolveu um estímulo financeiro sequer. A única, aspas, receita, fecha aspas, de nossa atividade decorreu do programa PROESTE 2006, que hoje nós estamos encerrando com esse rico seminário. Mesmo assim, os recursos foram muito modestos, não é? E implicaram em aquisição de material de papel, tinta de impressora, e também a possibilidade da execução desse seminário, além da edição de uma futura obra, onde nós vamos fazer as publicações pertinentes ao que foi desenvolvido no Programa de Direitos Humanos, que nós nos propusemos.